Tiago, irmãos, vamos para a palavra de Deus. Tiago, capítulo 3. Tiago está aí depois de Hebreus, antes de Pedro, né? Entre Hebreus e Pedro está a carta de Tiago, capítulo 3, versículo 1 em diante. A palavra do Senhor nos diz: Meus irmãos, não vos torneis muito de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos, para nos obedecerem, também lhe dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros do nosso corpo e contamina o corpo inteiro, e não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco a fonte de água salgada pode dar água doce. Amém. Pai querido, nós te louvamos e te agradecemos pela vida de cada um dos teus filhos, cada um dos irmãos que vieram para ouvir uma palavra de orientação, uma palavra de tua parte. Nós te agradecemos, Pai, pelo esforço que cada um faz para estar aqui na terça-feira, e que todos possam ir daqui edificados, abençoados, avivados e motivados, em nome de Jesus, amém. Quem está sentado, meus irmãos? Meus queridos, fundamentado nesse versículo, e só o ler esse versículo já é uma mensagem, e uma mensagem profunda, né? Uma mensagem que nos deixa assim, analisando, e se nós tivermos um bom senso para analisar, vamos tirar profundas lições. Fundamentado então nesses versículos, eu quero falar que nossas palavras são espelho da nossa vida. Nossas palavras são espelho da nossa vida. Meus queridos, na perspectiva bíblica, a palavra não é algo abstrato, mas parte inalienável do nosso ser, que não se pode separar a nossa palavra da nossa vida. A palavra é o retrato do nosso coração. Meus queridos, a palavra mostra o que vai na nossa alma, nosso coração, e as nossas palavras são consequência da nossa conduta. As palavras descortinam o que habita nas camadas mais profundas da nossa alma. Alguém disse que as nossas palavras é aquilo que está no poço do nosso coração, subirá pelo balde da nossa boca. As nossas palavras nos denunciam e revelam quem nós somos. Então isso é muito importante. Se as palavras revelam quem tu és, então você precisa ter cuidado com o que você fala. Nós todos.
Palavras carregam o peso de quem as fala. Todas as nossas palavras, elas vão denunciar quem nós somos. Todo crente precisa compreender que suas palavras têm peso e poderá causar um impacto bom ou um impacto desanimador na vida das pessoas. Então, como cristão, nós temos muita responsabilidade ao falar alguma coisa. Por essa razão, uma pessoa madura, uma pessoa disciplinada, é alguém capaz de controlar as suas palavras. Tiago está dizendo que a língua é algo complicado para domar. Se doma um cavalo com o freio, com as rédeas. Se dirige um grande navio com um pequeno leme. Mas ele diz, a língua está aí posta entre os membros, na nossa boca, que faz com que a gente venha aprender a falar, e quando se aprende a falar, se fala coisas boas e não boas, e nós temos que vigiar o que falamos. Porque, meus irmãos, nossas palavras, para nós que somos crente cristão, elas precisam ser sábias, precisam ser palavras positivas, criativas, verdadeiras, amorosas e cheias de humildade. Nossas palavras precisam edificar as pessoas, aqueles que nos ouvem. Aqueles que nos ouvem precisam ser edificados. As nossas palavras precisam glorificar a Deus. Aquilo que você fala, aquilo que você pronuncia, aquilo que você diz, está glorificando ao Senhor? Temos que saber o que estamos dizendo, irmãos. Porque nossas palavras revelam o nosso caráter. Isso é muito importante. Você começa a falar, e tudo aquilo que você fala, tudo aquilo que você vai colocando para fora, a gente vai vendo quem você é. Pelo aquilo que eu falo, sempre eu falo alguma coisa, sempre estou dizendo alguma coisa, as pessoas vão percebendo quem eu sou. As nossas palavras, elas precisam, como nós cristãos, transmitir graça, transmitir autoridade dos céus, precisam produzir vida. As nossas palavras precisam produzir salvação na vida das pessoas, perdão, cura, libertação. As nossas palavras têm que produzir coisas boas. O uso correto das palavras trazem dignidade, tanto a quem pronuncia, a quem fala, como aqueles que ouvem. As nossas palavras têm que produzir dignidade para nós que estamos falando, que estamos ouvindo. Então, irmãos, nós temos que ter muito cuidado. Eu digo nós, porque eu estou falando para nós crentes. É claro que isso aqui é para todos, mas nós crentes temos responsabilidade um pouco maior. Então, irmãos, o uso correto das palavras vão trazer efeitos abençoadores. Porque palavras usadas fora do tempo só trazem confusão. Palavras usadas fora do tempo trazem destruição, trazem desânimo e trazem lágrimas. Então, nós temos que ser responsáveis por aquilo que falamos. Não permita, irmãos, que palavras que saem dos seus lábios venham ser palavras que não sejam balizadas, e elas venham ser palavras que venham ser banais. Não permita que as palavras que saem do seu lábio não venham ser palavras comedidas, mas venham ser palavras vulgares. Não permita que as palavras que saem dos seus lábios sejam palavras não de sabedoria, mas palavras que venham destruir, palavras tolas. As nossas palavras devem ser determinadas e devem ser verdadeiras.
Meus queridos, nós como cristão, como crente, nós não podemos ser indecisos, nós não podemos ser dúbios, oscilantes naquilo que falamos. Não podemos dizer algo e desdizer a revelia daqui a alguns minutos à frente. Eu digo uma coisa aqui e ali fora já estou dizendo outra coisa. Eu falo algo aqui e ali já estou desdizendo o que eu falei. Quem vai acreditar em mim? Quem vai confiar numa pessoa assim? Meus queridos, Jesus foi categórico em dizer: seja, porém, a tua palavra sim, sim e não, não. O que passar disso não vem de Deus, não vem dos céus. Então, irmãos, nós precisamos, como crentes, verdadeiros, seguidores de Cristo, ser transparentes e autênticos no que nós dizemos. Eu não estou dizendo que nós temos que ser duros, malcriados. Para eu ser autêntico, para eu ser verdadeiro, eu não preciso machucar as pessoas. Não há coisas mais abomináveis do que destilar palavras cheias de elogio a uma pessoa na sua frente e nutrir no coração um sentimento de repulsa por essa mesma pessoa. Na frente eu estou nutrindo uma aparência que eu amo, que eu gosto, e por trás eu estou destilando veneno com respeito a essa pessoa. Nós não podemos fazer isso. A mentira procede do diabo. Ela é gerada no âmago do engano e da falsidade, e ela é devastadora em seus efeitos. Por isso, as nossas palavras, como cristão, como crente, têm que ser verdadeiras. Nós não podemos mentir, porque a mentira tem arruinado vidas, a mentira tem destruído famílias, a mentira tem destruído e devastado civilizações. Já aconteceu guerra entre países, porque alguém produziu uma mentira. Alguém falou uma mentira. Houve, há uns 100 anos atrás, um pouco mais, praticamente quase uma guerra entre a China e diversos países do Ocidente. Morreu milhares e milhares de pessoas, a história fala, porque 4 repórteres americanos, descontente estava esperando alguém, aquela pessoa não veio para dar a entrevista, e foram para o hotel e lá encheram a cara, beberam, e daí resolveram, lá bêbado, fazer uma mentira, e falaram essa mentira falando sobre a China, que estavam derrubando as muralhas da China, não sei o quê. Eu sei que isso trouxe, a história conta, uma guerra praticamente entre a China e diversos países do Ocidente, e milhares de pessoas morreram por causa de mentiras que foram produzidas. Já houve outras guerras entre países por causa de mentiras que foram produzidas e faladas como se fosse verdade. A nossa palavra precisa ser verdadeira, irmãos, porque só através da verdade nós construímos relacionamentos sadios, relacionamentos duradouros, edificamos uma sociedade respeitada, e somente a verdade entre nós é que vai trazer realmente fundamentos para sermos verdadeiros irmãos na fé. Aleluia. A Bíblia mesmo é muito clara, né, irmão? A Bíblia diz que os mentirosos não herdarão o reino de Deus. A mentira sempre vai destruir a confiança. A mentira sempre vai provocar intrigas. A mentira sempre vai trazer desentendimentos. A mentira sempre vai produzir guerras. E que isso não venha fazer parte da nossa vida como crente. Mas nós temos que entender que as nossas palavras devem ser oportunas
e devem ser palavras sempre cheias de amor. Meus irmãos, há tempo para falar e tempo para ficar calado. Mas quase sempre nós cometemos erros quando falamos em hora inoportuna. Nós temos que ter o discernimento e a sensibilidade para saber a hora que devemos falar e a hora que devemos ficar calado. Tem coisas que nós temos que ficar calado. Falhamos quando a nossa palavra ou as nossas palavras são ditas fora de hora e com motivação errada. Meus irmãos, uma palavra ela pode animar uma pessoa, mas ela também pode levar a mesma pessoa a um fracasso. Uma palavra pode trazer ânimo ao coração de uma pessoa ou desanimá-la. Uma palavra pode ajudar uma pessoa a se erguer de uma situação complicada e complexa, mas uma palavra eu posso destruir uma pessoa. Uma palavra pode trazer refrigério ou culpa. Uma palavra que eu posso, através de uma palavra, trazer bálsamo ao coração de uma pessoa, ou trazer fel ao coração de uma pessoa. Palavras podem curar, como palavras podem trazer enfermidade e duras consequências. Quantas pessoas estão sofrendo psicologicamente, quantas pessoas vão até para uma depressão por palavras que pai falou para filho, ou esposo falou para a esposa, ou vice-versa. Palavras ditas que ferem, que machucam, elas podem arrasar uma pessoa. Então, precisamos, como crentes, irmãos, ser cautelosos ao falar. Nós precisamos ser mais precavidos. O crente, ele precisa ser prudente naquilo que fala e também naquilo que ouve. Como assim naquilo que ouve? Irmãos, se vem alguém falar balela, ou vem alguém falar coisa para você, você não precisa ouvir. Se ele vem falar de outro, ainda que seja verdade, irmão, você já orou por ele? Você não orou por ele ainda? Então, vamos primeiro orar por ele. Nós, como cristãos, nós temos que interromper o diz-que-diz-que, as fofocas, aquele que vem contar um caso para você, porque muitas vezes quem conta um caso aumenta um ponto. Ou tem um ditado, um conto e aumenta um ponto, uma coisa assim, sei lá, mais ou menos por aí. Precisamos, irmãos, então, ser cautelosos, porque cada história, as pessoas contam um conto, mas aumentam um ponto, né? E assim, aconteceu uma coisinha, mas quando vai chegar lá na frente, a coisa já está bem adiantada. Precisamos estar atentos, irmãos, como cristãos, como crentes. Nós não precisamos estar atentos não apenas sobre o que nós dizemos, mas como fazemos. Porque todas as coisas têm que trazer edificação. Tudo que nós falamos precisa glorificar ao Senhor e edificar vidas. Nossas palavras, nossas opiniões, nossas declarações precisam não apenas ser verdadeiras, mas oportunas e regadas com amor. Porque verdades ditas sem amor, elas muitas vezes também vão fazer estrago. Eu preciso falar as verdades, mas eu preciso falar com amor. Devemos sempre dizer a verdade, irmãos, com amor. Corrigir com amor. Ser claro nas nossas palavras com amor. Precisamos ser claros naquilo que queremos comunicar com amor. Sempre fazendo essas coisas com harmonia. Amor não pode faltar em nossas palavras. Temos que ter objetivo no falar algo que sempre isso venha trazer edificação para a vida dos outros. Como é complicado quando a gente vê pessoas que o que falam não traz edificação à vida de ninguém. As nossas palavras, irmãos, elas devem ser temperadas. É o que a palavra de Deus diz. Precisamos policiar nossa
Nossa língua. Irmãos. Precisamos colocar guarda na porta dos nossos lábios. O salmista dizia assim: põe guarda na minha boca, né? Muitas pessoas são exageradas naquilo que dizem. Outras não sabem usar o tom suave e amável quando falam. Conversam com dureza. E toda exortação é sem amor. Nossas palavras têm que ser dosadas. Lá em Colossenses capítulo 4, versículo 6 diz: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Isso quer dizer que a palavra temperada, quer dizer, a palavra tem que ser dosada. Não pode ser, tem que ter o tempero exato, para não trazer problemas. Sabemos, irmãos, que uma das coisas mais difíceis de controlarmos em nós é a nossa língua. Não tem, irmãos. Nós precisamos entender que o que é mais difícil de controlar é a nossa língua. Porque sempre estamos ouvindo e falamos, e damos as opiniões, ou sempre se acrescenta alguma coisa a mais. Infelizmente, são muitos que não vigiam e dizem o que não deveriam falar, porque ouviram, mas o que ouviram não foi verdadeiro. O que viram parecia que era, mas não era. O que falaram não era a verdade, e você passou para frente como se fosse verdade. E o Senhor vai te julgar por isso. Mas não fui eu que falei, me disseram. Mas se disseram para você, você teria que ter consultado para ver se é verdade, não passar para frente. Ah, mas eu passei para frente algo que me falaram. Mas nós não somos propagadores de recados, daquilo que nos dizem. Porque nem tudo que dizem a você é a verdade. Muitos falam de forma errada, em momentos errados, e assim vão magoando as pessoas com muita facilidade. Quantos problemas já aconteceram em famílias, entre casais, e como igreja? Quantos problemas já aconteceram na igreja porque foram faladas palavras e formas erradas, em momentos errados, e até para a pessoa errada. Irmãos, não há nada mais penetrante do que palavras ditas com o intuito de ferir, de machucar. Dependendo da gravidade, pode deixar pessoas arrasadas psicologicamente. Há pessoas que emocionalmente são perturbadas, ou emocionalmente estão totalmente arrasadas, porque foram ditas palavras sobre elas que não são a verdade. E tem pessoas que não conseguem mais, muitas vezes, soerguer-se, reerguer-se na vida, porque alguém disse algo que não era verdade, e isso levou a pessoa a um estado até depressivo. Então, irmão, nós temos que cuidar com aquilo que falamos quando se trata de outras pessoas. É hora de avaliarmos com profundidade e sem demora, não podemos demorar nessa avaliação. Nós temos que ter pressa para avaliarmos como tem sido a administração das nossas palavras. Como que você está administrando as palavras? Todos nós somos responsáveis por aquilo que nós pronunciamos no dia a dia do nosso viver. Você é responsável por aquilo que você fala. Ah, pastor, eu falo... Não, cada um de nós somos responsáveis por nossas palavras. E a Bíblia diz que nós vamos um dia prestar contas diante do Senhor daquilo que nós falamos. Então isso é forte.
é muito intrigante até mesmo, nós vamos ter que dar conta daquilo que nós falamos. Meus queridos, nossas palavras, elas podem ser instrumento de bênção ou de maldição. Fazendo análise das tuas palavras, daquilo que você fala no teu dia a dia, tem sido bênção ou maldição? Temos influenciado as pessoas com nossas palavras para o bem ou temos influenciado para o mal? A água que tem jorrado da nossa boca, a palavra tem sido doce ou amarga? Tiago diz: pode da mesma fonte sair água doce e água amarga? Quem já não ficou envergonhado por falar aquilo que não deveria ter falado, na hora que não deveria ter pronunciado ou falado algo, com a pessoa que não deveria ouvir aquilo que você falou? E também quem não ficou envergonhado por muitas vezes usar a palavra com intensidade e volume de voz que não deveria ter usado? Quem nunca caiu nesse erro? Quem sabe todos nós já falamos aquilo que não deveria, de forma que não deveria ser pronunciado, falamos, quem sabe, coisas para pessoas erradas, falamos muitas vezes com uma intensidade mais agitada que não deveria, e quem sabe com intensidade de voz a último volume, que não deveria ser assim. Todos nós, quem sabe, já passamos por essas experiências amargas, mas nós temos que nos corrigir, nós temos que nos policiar. Nossas palavras podem ser exatamente o que alguém precisa ouvir, mas se falarmos na hora errada, de maneira errada, elas poderão interpretar erradamente e perder, e as nossas palavras poderão perder o efeito se eu falar uma verdade, mas na hora errada e de maneira errada. Eu posso falar uma verdade, mas se aquela verdade eu falar com ódio, com raiva, não com brandura, não para ajudar, não para soerguer, eu vou causar mais problemas. Então, meus queridos, eu e você precisamos refletir. Você, como crente, você precisa refletir. As tuas palavras, elas têm guiado a tua vida de maneira correta? Porque palavras guiam. A Bíblia, Tiago está comparando as nossas palavras como um leme, o leme da direção. Está fazendo um paralelo aqui também, como as rédeas, o freio que se coloca num cavalo, que ali tanto freia, faz o cavalo parar, como também dá a direção. Ele está dizendo que as nossas palavras são assim. Ele está comparando como um leme de um navio e uma rédea de um animal. Quer dizer, palavras, elas guiam. As tuas palavras têm guiado você para um caminho bom? Tiago faz uma comparação importante. Nossas palavras, irmãos, eu tenho que ter essa consciência. Cada um de nós temos que ter essa consciência. As nossas palavras podem destruir muita coisa, pois tem o mesmo efeito devastador do fogo de uma floresta. É o que Tiago está dizendo aqui. Uma pequena labareda põe fogo, arrasa uma grande selva. Em outras traduções, uma grande floresta. Uma grande floresta pode acontecer de ser incendiada por uma pequeninha faísca. Num dos estados americanos,
umas vezes, há uns 100 anos atrás, foi consumido mais de 100 milhões de árvores por causa de uma faísca que foi produzida pelo trem que passou na linha férrea e estava muito seco, e uma faísca colocou fogo numa grande floresta. E Tiago está comparando a nossa língua como essa faísca, que se não for utilizada corretamente, pode colocar fogo e pode destruir muita coisa. Irmãos, se nossas palavras demonstram quem nós somos, o que você vai pensar de mim, o que eu vou pensar de você. As palavras revelam o nosso caráter, quem nós somos. Nossas palavras, elas são um reflexo da nossa vida. Nossas palavras sempre vão revelar nossa postura, nossa conduta, nossos sentimentos, nossos pensamentos. Vão expressar o nosso dia a dia. Para eu te conhecer, o que está dentro do teu coração, conhecer você, eu preciso conviver com você, ouvir você falar. E você vai falando, eu vou entendendo quem você é. A nossa palavra é um retrato fiel, então, daquilo que realmente eu sou. As nossas palavras são um retrato fiel do nosso coração. Então, por isso que nós temos que ter sabedoria para falar. Nós temos que viver, irmãos, em constante vigilância, porque a língua é um dos membros do corpo mais pequeno. Mas o inimigo das nossas almas tenta usar a nossa língua para espalhar confusão no meio da família, no meio da igreja, no meio dos irmãos. Por isso, o salmista Davi, ele expressa no Salmo 19, e versículo 14, ele diz que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti, Senhor. Que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a ti. Irmãos, a nossa oração, nós precisamos fazer esse tipo de oração. No nosso falar com Deus, nós precisamos dizer, Senhor, que as palavras da minha boca, as palavras dos meus lábios, venham ser agradáveis a ti. Irmãos, que as tuas palavras venham ser agradáveis ao Senhor. Se nossas palavras são um reflexo da nossa vida, as nossas palavras, então, elas vão refletir o que nós somos. Nós somos fruto das nossas palavras. Somos aquilo que falamos e somos aquilo que ouvimos. A qualidade e a felicidade de uma vida bem estruturada depende daquilo que nós falamos. Irmãos, o destino da nossa alma, da nossa salvação em Deus, depende do que sai da nossa boca também. O que sai da minha boca pode gerar vida ou pode gerar morte. Por isso eu tenho que ter muito cuidado, porque palavras podem contaminar, estragar, como um vírus. Então, irmãos, o que sai da minha boca pode construir, mas pode derribar. Palavras podem motivar ou desanimar. E que o Senhor possa nos ajudar, que as palavras da nossa boca e a meditação do nosso coração venham agradar ao Senhor. E quando agrada ao Senhor, então nós começamos a ser pessoas que vão ajudar a construir, ajudar a abençoar. Mas, irmãos, nós temos que ter consciência que problemas acontecem quando
As pessoas não conseguem disciplinar a sua língua. E pela palavra de Deus sabemos que não é fácil. Porque Tiago está dizendo, é um pequeno membro, mas se não for disciplinado, causa um estrago terrível. Falar demais, uma língua irrequieta, demonstra um coração inquieto, que precisa de cura. Irmãos, quantas palavras vãs são ditas, quantas fofocas, quanta murmuração, quanta difamação, quanta mentira, quanto falso testemunho, quantas palavras precipitadas, palavras carregadas de negativismo. Nós vemos que tudo isso traz destruição. Lá em Números capítulo 13, 10 espias vieram com palavras de destruição negativas. Não dá, não tem como, não tem jeito, nós não vamos conseguir. As pessoas lá são treinadas, lá os muros vão até os céus, não tem jeito. Palavras negativas geram um desânimo no meio do povo. Irmãos, aqueles 10 homens conseguiram influenciar uma nação inteira. Uma nação inteira começou a chorar e dizer, então não vamos conseguir mesmo. O que Deus prometeu para nós foi mentira. E quiseram apedrejar Moisés e falaram mal até de Deus. Mas tinha 2 homens que falaram, gente, nós vamos conseguir. Aqueles 10 e todos que acreditaram naquele 10, que foi uma nação inteira de 18 anos para cima, não entraram na terra prometida, porque falaram palavras maldosas, não falaram palavras carregadas de negativismo e de maldade. Então, irmãos, palavras assim têm um poder de destruir, e destruir a fé também das pessoas. Então, nós temos que ter cuidado, porque o maior dos pecados de um homem está nas suas palavras. Nas suas palavras. A língua precisa ser domada. Eu já falei uma vez aqui sobre a história de 3 irmãos que foram no monte orar, né? Tem gente que gosta de orar em monte, né? Não sou contra não, mas tem gente que gasta 1 hora para ir chegar até o monte, ou 2, ora 15, 20 minutos, murmura mais os 30, 40, não estou dizendo todos, né? E depois mais umas 2 horas para voltar, né? E se ele estivesse orando na igreja, o tempo que ele gastou para ir no monte e voltar, dava para ele orar umas 2, 3 horas no templo, né? Mas não quer orar no templo, quer orar no monte, amém. Não é pecado orar no monte, não, pode orar. Mas eu pessoalmente tenho algumas reservas, porque todas as divisões e coisa que aconteceu de ruim acontece nessas orações de monte. Mas também acontece algumas coisas boas, mas só misericórdia, né? Não quero só trazer o negativo, porque eu sei que acontece coisas boas também, mas eu tenho um pé atrás, porque pode ver, irmão, é uma confusão, uma mistura de povo, meu Deus, né? E de profecias da carne, e assim vai, né? Mas tudo bem, não quero falar. Mas foram 3 irmãos orar, né? Os irmãos oraram. Conta-se, não sei se é verídico, né? Se conta como verídico, mas tudo bem. Mas dá uma ilustração. Os 3 oraram, daí, depois de orar, e Deus abençoou, tomou eles, foram renovados, e daí um chegou e disse, irmãos, Deus falou muito comigo, e eu preciso confessar alguma coisa aqui para os irmãos. Eu preciso confessar que eu tenho um problema com bebida alcoólica. Eu bebo muito, de vez em quando eu bebo. Mas, irmão, eu estou confessando para os irmãos me ajudar a orar. Oraram, tá. Daí o segundo disse, irmãos, já que o irmão confessou o seu pecado, eu também tenho um problema comigo. É que eu não sou liberto de cigarro ainda. Eu tenho fumado, tenho enganado, e quando eu vou para a igreja eu tento disfarçar, mas eu tenho esse mal, irmãos, e ore por mim, né?
E daí o terceiro disse: eu também tenho um problema, ó, que tudo que conto para mim eu tenho que contar para os outros. Daí os dois ficaram em mau lençol. Então, irmãos, nós vemos que a língua precisa ser domada. Tem pessoas que é assim, não sabe guardar segredo realmente. Alguém vai lá pedir oração para ele, e ele vai e conta para os outros. Irmãos, por isso que eu digo que o crente ele precisa saber até para quem ele pede oração. Porque nem todas as pessoas podem ouvir aquilo que você fala. Nem todas as pessoas você pode pedir oração também. E nem todas as pessoas podem colocar a mão sobre você. Uma vez eu estava num congresso, e era época de política. Eu estava visitando, era um congresso, estava visitando essa igreja, época de política, uma cidade muito grande em Minas Gerais. Muito grande, não vou dizer o nome da cidade aqui. E nós estávamos lá com uma caravana, e daí Deus abençoou, estava aquele fogo assim, mas daí chegou os políticos, né? E daqui a pouco eu estava vendo os políticos tudo lá na frente, daqui a pouco os políticos também viram os pastores colocando a mão na cabeça da turma orando, os políticos lá colocando a mão também. Os caras eram espírita, macumbeiro, colocando a mão sobre as pessoas. Para, né? Aí não dá, né? O que eles vão transmitir para a pessoa? Então, irmãos, você tem que saber para quem você fala as coisas. O crente tem que saber para quem fala, irmãos. Nem todas as pessoas você pode, não é todas as pessoas que você pode pedir oração, não. Não. Principalmente se você vai contar o que é. Se é um problema que é muito pessoal, confidencial, tem que ser com pessoas maduras, pessoas que você possa confiar, pessoas que não vão daqui a pouco falar para outros, e daqui a pouco aquele fala para mais outro, porque aquele tem mais outro que é amigo também, e assim vai, e daqui a pouco todo mundo está sabendo do teu problema. Em vez de você ser abençoado, em vez de alguém te ajudar você em oração, ele vai transtornar a tua vida e vai trazer grandes problemas. Eu conheço pessoas que estão fora da igreja desviada, porque foram pedir oração para alguém, e aquele, em vez de orar, contou para outro, o outro contou para outro, daqui a pouco todo mundo sabia o seu problema, e a pessoa ficou envergonhada e não quis mais saber de vir à igreja. Então, irmãos, nós temos que cuidar com o que falamos e para quem falamos. Mas eu creio, irmãos, que há remédio para a cura da língua. Primeiro remédio, encher-se do Espírito Santo. Não pode ser puro o coração de alguém cuja língua não é limpa e não é dominada e não é controlada pelo Espírito Santo. Mas o querido Espírito Santo, ele está aqui para controlar não só a nossa vida, mas a nossa língua também. Irmão, vamos deixar o Espírito Santo controlar a nossa língua. E muitas vezes começa quando nós reconhecemos que a nossa língua é indisciplinada. E nós devemos, então, colocar guardas em nosso coração. Porque, irmãos, em nome de Jesus, deixe o Espírito Santo controlar a sua língua. Recuse falar mal das pessoas. Recuse ouvir pessoas falando mal de outras. Recuse, irmãos. Quando alguém vir falar alguma coisa mal de alguém, você diz: ei, irmão, você já orou por ele? Isso que você está dizendo para mim, você já falou para ele? Então vai lá falar para ele. Não, vai lá falar para ele. Eu não quero ouvir. Não já orou por ele? Se todo mundo fazer assim, a harmonia e a paz vai ser real no meio da igreja também. Porque dominando a língua, irmãos, dominando a língua, nós estaremos vivendo de vitória em vitória e muita paz entre todos. Então nossas palavras precisam ser abençoadoras, palavras que venham produzir vida, palavras que venham produzir alegria. Amém, meus irmãos? Ficamos em pé. Aleluia. Faltam uns minutinhos, vamos orar uns 5 minutos, irmãos? Vamos? Vamos em 5 minutos, não der 10, 5. Vamos dobrar o joelho, quem pode, quem não pode, sentado mesmo. Falta 10 minutos para as 9, vamos orar uns 7 minutos, vamos? Diga: Senhor,
Eu quero que minhas palavras venham agradar a Ti. Eu quero que minhas palavras venham ser bênção e que do poço do Teu coração venha tirar coisas boas que venham sair na Tua palavras, coisas que venham edificar, abençoar. Em nome de Jesus.